umas preciosas lições. Primeiro, quando eu leio o versículo 5, que diz assim, que enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, como crente, como pastor, como obreiro, como alguém salvo na pessoa bendita de Jesus. O meu coração se enche de gozo, de alegria, por saber que tem uma igreja que ora, por saber que há um povo que ora. E eu entendo, meus irmãos, que enquanto houver um povo que ora, uma igreja que ora, dificilmente haverá pastores gelados em cima do púlpito. Enquanto houver uma igreja que ora, não haverá um povo sonolento sentado nas cadeiras de uma igreja. Enquanto houver uma igreja que ora, as ruas serão invadidas por crentes apaixonados por almas, pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Enquanto houver uma igreja que ora, haverá jovens fortes dentro das nossas congregações. Enquanto houver uma igreja que ora, não haverá brecha, não haverá espaços para os escândalos. Enquanto houver uma igreja que ora, a igreja do Senhor continuará sendo forte e gloriosa para a glória de Deus. Mas em contrapartida, quando a gente lê o verso de número 1, o verso de número 2 e principalmente o verso de número 3, o meu coração, por outro lado, ele se inclina-se a chorar. Porque se no versículo 5 tem uma igreja que ora, tem uma igreja que clama, tem um povo que busca, e por causa desse buscar diante de Deus, há livramento para Pedro. A igreja do versículo 1, do versículo 2 e do versículo 3 está deixando a desdeixar. Porque é fácil entender. Se a igreja passou a buscar a favor de Pedro, em prol de Pedro, e Deus deu o livramento, por que a igreja não orou em favor de Tiago? Porque no versículo 1, no versículo 2, a Bíblia diz que a espada de Herodes prevaleceu contra a vida do obreiro na casa do Senhor. A Bíblia diz que Herodes matou a Tiago a fio de espada. E a minha pergunta aqui é esta: se oraram por Pedro e o livramento aconteceu, o porquê este povo não orou por Tiago? O porquê este povo não clamou por Tiago? O porquê esta igreja não se colocou na brecha por Tiago? Se oraram por Pedro e Deus operou, eu tenho certeza, se eles orassem por Tiago, Deus também teria obrado um grande livramento. Até quando, meus amados? Até quando nós vamos deixar os Tiagos morrerem? Se fosse para me dar um tema a esta breve reflexão, o tema que eu daria a essa mensagem seria esta: ame Pedro, mas não abandone Tiago. Porque é isso que a igreja está fazendo. Estamos focando em Pedro. É Deus. Estamos abraçando Pedro. Estamos orando por Pedro. Estamos investindo em Pedros. Estamos visitando os Pedros. Mas estamos esquecendo que os Tiagos também são importantes. Pois o mesmo Jesus que morreu na cruz por Pedro é o mesmo Jesus que morreu por Tiago.
O mesmo colégio apostólico que Pedro fazia parte, Tiago fazia também. A mesma ceia, a mesma mesa da ceia que Pedro sentou para ceiar, sendo servido pelo mestre, também foi a mesma que Tiago sentou. O mesmo grupo que Jesus sentou para ensinar, discipular, orientar, doutrinar, que estava Pedro, Tiago também estava. Então, por que orar por Pedro e deixar os Tiagos morrerem nas mãos de Herodes? Aqui eu aprendo, irmãos, duas importantes lições e eu encerro orando por você. Sabe por que a igreja se levantou para orar por Pedro no versículo 5? É porque a notícia que Tiago morreu chegou. Então precisou alguém da igreja morrer. Glória a Deus. Para a igreja se colocar de pé para orar. Quem morre aqui não é apenas um Tiago. Quem morre aqui não é apenas mais um indivíduo. Quem morre aqui não é mais um cidadão. Quem morre aqui é um obreiro em potencial. É alguém que poderia dar muitos frutos na obra. É alguém que poderia desbravar o campo. Era alguém que com certeza seria de maneira promissora um evangelista, um missionário e talvez um dos maiores ganhadores de almas da história. Mas a igreja esperou Tiago morrer para poder se levantar e fazer alguma coisa. Quanta gente eu não conheço que precisa o Tiago morrer para ela se levantar e se posicionar. Tem gente que eu conheço, eu sou pastor há quase 30 anos, irmãos, e já vi alguma coisa no ministério. E eu conheço muita gente que a casa precisou receber um chacoalhão para se levantar e se posicionar. A tragédia precisou bater na porta para resolver virar crente de verdade. O diagnóstico desfavorável precisou chegar para tomar prumo na vida. Precisou abrir falência. Precisou viver os dias mais maus da vida para poder se levantar e fazer alguma coisa para Deus. Você vai esperar o Tiago morrer para se posicionar? Você vai esperar os Tiagos morrer para você, desculpe a expressão, tomar atinação na tua vida? Deus não fala com quem não veio. Deus fala com quem está na casa. Deus fala com quem está no recinto. Deus fala com quem veio. E Deus está falando para alguém aqui. Eu toco no Tiago, mas que você se apruma, você se apruma. Porque a Bíblia diz que Abraão, depois que Isaac chegou, no capítulo 21 do Gênesis, até o capítulo 22, a diferença é de um capítulo só, mas falando de temporalidade, do capítulo 21 ao capítulo 22, tem um espaço de tempo de quase 20 anos. Olha a história de Abraão antes de Isaac chegar. A vida de Abraão era feita de altar. No capítulo 12, Abraão levanta um altar. No capítulo 13, Abraão levanta um altar. No capítulo 14, Abraão levanta um altar. No capítulo 15, Abraão levanta um altar. No capítulo 16, Abraão levanta um altar. 17, 18, 19, 20, 21, Abraão levanta um altar. Só que passa 20 anos e Abraão nunca mais visitou o altar. E toda vez que eu e você se desconecta do altar, toda vez que eu e você se desligarmos do altar,
Toda vez que você se divorciar do altar, é no teu Isaac que Deus vai tocar. Deus diz assim: oferece-o para mim no holocausto. E eu gosto muito disso aqui, irmãos, porque Deus é claro. Deus, ele pede a oferta, e ele também explica para Abraão qual a qualidade de oferta que ele quer. Não é qualquer oferta, é holocausto. Sabe o que quer dizer holocausto? Cortar em pedaços e queimar todinho. Então, quando Deus diz a Abraão: eu quero Isaac em holocausto, sabe o que vem na memória de Abraão? Isaac como uma vítima, cortado em pedaços e pegando fogo em cima do altar. Mas a verdade, irmãos, Deus nunca quis Isaac. Deus apenas usou Isaac como pretexto para trazer Abraão de volta para o altar. Aleluia. Porque Deus sabia que o único jeito de trazer Abraão para o altar era tocando no seu Isaac. Quantos Tiagos vão ter que perecer por falta de posicionamento meu e seu? Deus está falando comigo e com você aqui hoje. Não deixe os Tiagos perecer por sua causa. Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas eu coloco a morte de Tiago na conta da igreja. Porque se a igreja tivesse orado por Tiago como orou por Pedro, Deus tinha feito um grande livramento. Mas esperou Tiago morrer para se levantar e fazer alguma coisa. Quando falta posicionamento da nossa parte, pessoas que estão ao nosso redor são prejudicadas. Porque a nossa falta de comprometimento para com Deus, a nossa falta de busca, de santidade, de clareza, de sinceridade, respinga nas pessoas que estão ao nosso redor. Filhos pagam o preço, o cônjuge paga o preço, e em alguns casos, até a congregação que a gente congrega paga o preço, por causa das nossas faltas de posicionamento. Deus está convocando a igreja dele nesta noite. Glória a Jesus. A se posicionar. Aleluia. Louvado seja. Estamos em 2025. Se Jesus não voltar, tomara que ele volte, mas 2026 é ano de eleição. E o que você vai ver de Lázaro saindo do túmulo não é brincadeira. Já reparou? Não se posiciona como crente, mas chega tempo de eleição, ele sabe se posicionar, se é de esquerda ou de direita, se é Lula ou se é Bolsonaro. Mas quando é para se posicionar como crente dentro de casa, ele não toma prumo. Eu dou muita palestra para jovens e para casais, e o que eu vejo de pais reclamando: pastor, está difícil lá em casa, os filhos não querem nada, está na droga, balada, bebedeira, porta de adega, está um descompromisso que só lá em casa, pastor. E eu termino o papo dizendo: talvez a culpa é sua. Como é que ele vai para a igreja se você fala palavrão em casa? Como é que ele vai para a igreja se o seu testemunho é pífio dentro de casa? Como é que ele vai para a igreja se ele vê o pai e a mãe comprando e não pagando? Como é que ele vai para a igreja se as suas vestes não correspondem com aquilo que você prega na igreja e com aquilo que você usa dentro de É posicionamento, irmãos. Não
Não é hora mais de cochear em dois pensamentos. Não é hora mais de ficar transitando entre o santo e o profano. Não é tempo mais de andar com um anel de compromisso na mão direita com Deus e um anel de compromisso na mão esquerda com o mundo. Bendito é o teu nome, Jesus. Ou a gente é santo ou a gente não é. Glórias a Deus. Ou a gente é crente ou a gente não é. Aleluia. Ou a gente declara que é o céu e que quer ir para o céu, ou a gente não declara nada. E a gente não percebe, mas dia após dia os Tiagos vão morrendo. E a gente não vai percebendo. Uma convocação que eu faço para você, como eu queria que os crentes fossem apaixonados por almas. Como eu queria que o crente fosse apaixonado por vidas. Como eu queria que o crente levantasse na segunda-feira pela manhã e fizesse uma oração a Deus dizendo: Pai, não me deixa passar essa semana sem ganhar pelo menos uma alma para o Senhor. Porque se é vergonhoso para mim, eu falo para mim que sou pastor, itinerante há mais de 25 anos, teólogo, escritor, capelão, é vergonhoso para mim passar uma semana sem ganhar pelo menos uma alma para Jesus. Eu tomo isso como vergonha para a minha vida. Eu não posso. Eu não posso passar uma semana vã. Eu não posso passar uma semana à toa sem evangelizar alguém, sem pregar Jesus para alguém, sem fazer o apelo para alguém, sem trazer alguém para o culto, sem trazer alguém para a igreja, e oxalá sem trazer ninguém para Cristo. Eu não quero. Para viver esse evangelho raso, eu não quero. Para viver um ministério de aparência, eu não quero. Deus está nos convocando, meus irmãos. Tem muito Tiago precisando de mim e de você. E não precisa ir muito longe, não. Talvez no meio da sua parentela tem um monte de Tiago lá precisando de você. Tem um monte de Tiago precisando ouvir uma palavra da sua vida, da sua boca. Tem Tiagos na Cracolândia. Tem Tiago nos presídios. Tem Tiagos em uma porta de adega aqui perto. Se você descer aqui a rua, aqui embaixo, na pracinha ali embaixo, você vai ver 3, 4, 5 Tiagos fumando baseado de maconha. Tem um Tiago que mora do lado da sua casa, que nem bom dia você dá para ele, talvez. Tem um Tiago que mora no mesmo quintal que você mora. Tem um Tiago que trabalha na mesma empresa, no mesmo setor que você trabalha. Glória. E quando é que você falou de Jesus para ele? Quando é que você pregou o Deus para a alma dele? E talvez seja o dia que hoje os céus disse: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? E talvez ele vai perecer hoje, sem Deus, sem salvação. Mas talvez hoje você teve, em algum momento, a oportunidade de ter falado de Jesus para ele, e você não disse. Aleluia, Jesus. E você não falou. Isso não te incomoda? Você consegue deitar a sua cabeça no travesseiro e dizer que dormiu o sono do justo, sabendo que você passou o dia sem pregar para ninguém, que você passou o dia sem evangelizar ninguém? Oh, irmão, a palavra de Deus na nossa vida hoje desperta tu que dormes. Glória a Deus. Eu sei que talvez você veio aqui querendo ouvir aquela pregação de arrancar pica-pau do toco, mas eu não sou animador de plateia. Eu trabalho na padaria de Jeová, mas eu não sou confeiteiro. A palavra de Deus nessa noite, para mim e para você, é esta: até quando os Tiagos vão perecer por sua causa? Se depender de mim nesta noite de hoje,
A espada de Herodes não prevalece mais sobre os tiranos. Aleluia! Levante uma mão direita se você está vivo, em nome de Jesus. Talvez a espada de Herodes estava direcionada para a tua casa, para o teu filho, para a tua filha, para o teu cônjuge. Mas em nome de Jesus de Nazaré, o laço está sendo quebrado hoje. A armadilha do adversário está sendo desfeita nesta noite de hoje. Não vai terminar em velório, não vai terminar em funeral, não vai terminar em tragédia. A tua casa será casa de crente salvo. Os teus filhos é do altar, vão voltar para a igreja. O teu casamento é santo para a glória de Deus. A espada de Herodes não prevalece contra a tua casa, porque o projeto, livramento e salvação está em andamento para a tua vida. Eu não sei se você crê, mas o Espírito de graça, ele toma minha boca em profecia nesta noite de hoje, e ele manda eu lhe dizer: enquanto a tua mão está levantada aqui, enquanto glória sai da tua boca, eu estou entrando lá, estou salvando lá, estou libertando lá, estou fazendo a obra lá. Tem alguém para crer nessa palavra? Meu Deus! Ei, calama, chora, calama, ralama, candanábia. Se depender de mim, Tiago não morre mais. Cancela o funeral. Cancela o enterro. Porque Tiago não morre mais para a glória de Deus. Aleluia. Se coloque de pé, deixa eu orar por você com a permissão do pastor. Glória. Aleluia, Jesus. Seria uma ignorância minha